Fala pessoal, bem-vindos ao Filosofia Tech, o primeiro podcast que vai debater o melhor dos mundos de filosofia e tecnologia. Aqui a gente vai te provocar usando esses dois tópicos, como por exemplo, quais os impactos reais da tecnologia na sociedade, se são benefícios ou são riscos, quais são os limites éticos por trás das novas tecnologias e muito mais. Hoje convidamos nada mais, nada menos do que o professor Paulo Nicoli. Para quem não me conhece, eu sou formado em filosofia, fiz também ciências sociais, fiz um mestrado na sociologia, na antropologia, um pouco de Uber de aula quase aqui, né? Mas a ideia é que hoje a gente possa aprofundar alguns temas, né? Alguns dilemas envolvendo as novas revoluções tecnológicas, as novas tecnologias, as redes sociais, as fake news, enfim, assim como também a forma como nós estamos nos relacionando e vivendo diante dessas evoluções. Legal. Bom, como esse podcast não tem conteúdo simples, vamos começar com uma discussão já de altíssimo nível, que é de fato o que a tecnologia impacta, né? Como algo positivo, como algo negativo. A gente tem visto muito uma evolução na inteligência artificial, na automação do pensamento humano, e fica esse paradoxo, fica essa dúvida. Você acha que na sua visão a tecnologia ela tende a mostrar a evolução do ser humano ou de certa forma a gente vai retroceder como capazes de discernimento? Bom, primeiro ponto que a gente tem que não só associar a tecnologia àquilo que é digital, aos robôs, às máquinas, né? A escrita é uma forma de tecnologia, a matemática é uma tecnologia, enfim, assim como técnicas agrícolas que foram sendo desenvolvidas ao longo da história da humanidade. Agora, a grande diferença que surgiu desde a primeira Revolução Industrial, por volta ali de 1660, 1680, foi a ideia de criar o mundo máquina, né? Era uma proposta também de origem filosófica. René Descartes, no século XVII, foi o primeiro filósofo a propor, né, a possibilidade de constituir máquinas para trazer bem-estar, felicidade e fazer o trabalho duro dos seres humanos. Então, a ideia original era dominar a natureza, controlar o mundo, né? O Francis Bacon, também no século... um pouco antes, no século XVI para o XVII, ele escreveu um livro chamado A Nova Atlântida. E aí entra uma questão interessante, né? Porque, com exceção de Aristóteles, na antiguidade, a tecnologia, lógico que os gregos não conheciam a máquina, né? Mas a tecnologia a palavra tecne tinha alguma relação com aquilo que é automático. E por que eu estou falando de Atlântida, né? Porque os antigos eles tinham uma grande aversão pela ideia de um mundo automático, né? A Atlântida da antiguidade, inclusive citada na República do Platão, ela é descrita como uma cidade banhada a ouro e pela tecne. E por que ela afunda, né? Não só porque era banhada a ouro, mas na realidade porque os cidadãos eles se tornaram apáticos, né? Eles não decidiam as questões políticas, a cidade funcionava automaticamente. Então a Atlântida dos antigos ela afunda por isso. Agora o Francis Bacon, quando escreveu a Nova Atlântida, ele literalmente bate no peito e vai dizer o seguinte: essa Atlântida não vai afundar, né? Essa Atlântida ela é sinônimo de saber, que é um poder, né? Saber é poder. Então, tanto Descartes na França, quanto também Francis Bacon na Inglaterra, propõem essa ideia de um mundo maquinário, né? Um mundo para o futuro que vai estabelecer uma qualidade de vida, e as cidades modernas são exemplos disso, né? É uma proposta original de uma utopia, né? De um paraíso consolidado pela razão. E aí eu respondo a sua questão, né? Todo avanço tecnológico, ele traz prós e contras, né? Traz evoluções e involuções. Lógico que a Revolução Industrial trouxe a possibilidade de aumentar a quantidade de produtos, aumentou o lucro, enfim, daqueles que tinham condições, né, de investir, trouxe novas dinâmicas na sociedade, mas ao mesmo tempo trouxe contradições sociais, né? O proletariado de que fala o Marx, a exploração, o pauperismo, enfim. Então a gente vai vendo que desde a sua gênese na modernidade, os avanços tecnológicos eles são contraditórios. Um exemplo disso foi o que aconteceu na cidade de Paris, por exemplo, né? Não só Paris, mas Londres também. No século XIX, eram muito comuns as exposições universais. O que acontecia nessas exposições universais, né? Os grandes empresários, eles expunham em praça pública, inclusive onde era a Torre Eiffel, né? A Torre Eiffel era para ter sido destruída, mas era muito cara destruí-la. Mas o objetivo era mostrar os avanços tecnológicos e científicos da época. E as massas de trabalhadores, recentemente, tinham aprendido a ler e escrever. E então, nessas feiras universais se mostrava de tudo, máquinas, autômatos, né? Que com mecanismos sabiam jogar xadrez, por exemplo, com as pessoas. Então, isso foi criando, né, um mundo máquina, um mundo que criava uma visão
de que o futuro, né, vai resolver todos os problemas da humanidade com os avanços científicos e tecnológicos. E nós carregamos essa imagem até muito recentemente, até a década de 60 e 70, isso era quase que um consenso, pelo menos entre o senso comum. O positivismo, né, do Comte, com a ideia da ordem, do progresso, traz exatamente essa percepção. Quantos maiores forem os progressos tecnológicos, científicos e industriais, mais ordenada, mais harmônica, mais perfeita seria essa sociedade. No entanto, foi a partir de Nietzsche, já no século XIX, quando ele escreve A Gaia Ciência, que ele começa a perceber um grande problema da nossa ciência moderna e da ideia do progresso, que é a substituição de Deus pela ciência, os padres pelos cientistas. Lógico que o Nietzsche não é um negacionista, ele não está criticando a observação científica, a experimentação, a matematização. Mas ele começou a perceber que a gente estava criando uma visão, digamos assim, apolínea, né? Quase de que a ideia de que vamos criar um paraíso na Terra. Isso incomodava muito Nietzsche. Depois de Nietzsche, o que vai acontecer? Outra grande corrente que vai criticar esses avanços tecnológicos e ver essas contradições será a Escola de Frankfurt. E eles vão se deparar com duas situações grotescas, né? Primeiro, as duas guerras mundiais e também o uso dos meios de comunicação, que são frutos, né, do avanço tecnológico e científico, mas os meios de comunicação foram usados para massificar a população, né? Isso aconteceu com o nazismo, né, que foram pioneiros no uso do cinema. Isso gerou um grande consenso e adesão da população alemã ao nazismo. Os soviéticos também usaram bastante isso no seu território, e os americanos com a propaganda comercial. Então, o Adorno, por exemplo, era um filósofo que observava com muito pessimismo os avanços tecnológicos, sobretudo dos meios de comunicação. Tanto é que ele não se dava ao trabalho de ir ao cinema, ele dizia que ia ficar alienado. E contra essa postura, a gente vai ter outro frankfurtiano, que é o Walter Benjamin, que vai dizer que não é bem assim, né? A gente não tem que ter essa visão pessimista sobre as tecnologias de forma radical. As tecnologias, elas são dialéticas, são contraditórias. Elas tanto servem à civilidade quanto, eventualmente, à barbárie. O maior exemplo disso, segundo Benjamin, no ensaio chamado A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, lembrando que reprodutibilidade técnica é isso que a gente está fazendo aqui, né? Qualquer um vai poder assistir esse vídeo quando quiser, em qualquer lugar. Enfim, primeiro foram as fotografias, antes disso, melhor dizendo, né, jornais, revistas, depois fotografias, depois o cinema, antes do cinema as rádios, enfim, os discos e tudo mais, agora a internet. Mas o Benjamin, ele vai usar como exemplo o Chaplin, né? Porque o Chaplin, imerso dentro de todo o cenário hollywoodiano, né, da indústria cultural, ele conseguiu produzir reflexão. Então, não é para a gente ter uma percepção pessimista. A gente deve observar sempre que há prós e contras, tudo depende da intencionalidade, da finalidade política, né? Então, poderíamos sim usar o cinema, assim como se utiliza hoje a internet, muitas vezes para gerar notícias falsas, ou para gerar massificações, né, da população, como também para gerar engajamento político. A mesma internet hoje, que permite as pessoas, os movimentos sociais hoje, como o movimento negro, o movimento feminista, os indígenas, enfim, deficientes, ambientalistas, né, lutarem, divulgarem as suas pautas, mas a internet é o mesmo meio de comunicação que permite o surgimento dos negacionismos científicos, políticos, a ascensão de movimentos autoritários que se aproximam do fascismo. Então, a ideia é que a gente não veja as tecnologias como necessariamente ruins. Elas são contraditórias. E tudo depende da forma como nós a utilizamos, para quais finalidades. Então, a sua pergunta, ela traz como resposta esse paradoxo. Sempre que houver progressos científicos, tecnológicos, teremos também gargalos, né? Isso acompanha a história de todas as tecnologias, né? Mesmo a escrita. A escrita, ela pode ser desenvolvida para gerar bons livros, grandes reflexões, mas também pode ser que surjam, através da escrita, visões mais fechadas, politicamente anti-humanistas, ou visões religiosas contra-humanistas também, enfim. Então, o problema não é a tecnologia, mas os agentes que as utilizam. Legal. Mas aí você entrou num tópico interessante, que é a tecnologia como um meio de distribuição de conteúdo, massificação, enfim. Tecnologia talvez num sentido mais amplo. Mas entrando especificamente no campo da inteligência artificial, onde o foco é ser um grande reprodutor / simulador da nossa capacidade cognitiva. Você não acha que quanto mais a inteligência artificial evoluir, mais atrofiado fica a nossa capacidade de pensamento humano?
Bom, essa é uma grande questão, né? Porque desde o final do século passado, a IBM ela tem desenvolvido protótipos, né, que foram dando origem ao computador que se chama Watson, né? E eu lembro quando eu era adolescente ainda, final do século passado, já faz um tempo, a IBM colocava esses protótipos para jogar com então o melhor jogador de xadrez da história, que era o Kasparov. No início era uma lavada do Kasparov, que é um russo, né, que chegou até a estar preso por fazer oposição ao Putin na Rússia e tudo mais. Chegou a ser até candidato à presidência, mas a justiça russa não permitiu. Enfim, sabemos os problemas russos, é outra história. Mas o que aconteceu? Até mais ou menos 2008, 2009 mais ou menos, era uma lavada do ser humano contra a inteligência artificial então criada. Quando virou o século, os resultados começaram a ficar um pouquinho mais apertados, né? Ainda assim com as vitórias do Kasparov. E aí eu não lembro exatamente o ano, mas acho que foi 2008, 2009, perto de 2010, foi o contrário, foi mais ou menos um 7-1 da máquina contra o jogador. E nesse momento a comunidade científica, muitos jornais especializados diziam o seguinte: finalmente a inteligência artificial superou a inteligência humana e agora estamos perdidos. De fato, hoje, com os robôs que temos, a inteligência artificial, é possível processar dados muito mais velozmente. Existem robôs, né, que aprendem a aprender hoje, isso caracteriza a quarta revolução industrial. Há também robôs que são gestores dentro de empresas, né, de pessoas físicas, né, de humanos de fato. Mas, ainda assim, a grande diferença do ser humano é que só a nossa mente sabe lidar com a contradição, né? Esse é um ponto que eu queria até chamar a atenção, porque vejamos o que acontece, por exemplo, com o próprio o Kasparov, né? Além de jogar xadrez e fugir do Putin, certamente ele tem que pagar as contas, tem seus problemas existenciais, de repente tem que levar o filho para a escola, ir no mercado, e certamente se os robôs tivessem que fazer todos esses itens que envolvem nossos sentimentos e afetos, provavelmente aparecesse uma tela azul e você tivesse que reiniciar. Outro exemplo que eu posso dar para você é o caso dos tradutores. Hoje, lógico, eles estão muito mais avançados do que na década de 90 ou nas 2 primeiras décadas desse século. Mas a palavra traduzir, ela vem do latim e significa trair, é traição. E quem domina 2 idiomas sabe disso, né? Quando você traduz de um idioma para o outro, você tem que mudar a ordem das palavras, ou até mesmo recorrer a palavras que não tem nada a ver com o original, para ter algum sentido próximo ao idioma que você quer traduzir. Então, por mais que esses tradutores do Google tenham se desenvolvido, eles não são 100%, né? Eles estão muito mais eficazes hoje, com certeza, né? Tem o Google Lens, que é fabuloso, né? Você põe em cima do texto, traduz, mas nunca é 100%, né? Quem domina os 2 idiomas percebe isso. Então, a tradução, que é uma traição, é um elemento contraditório, né? Então, por mais que as máquinas sejam programadas e consigam, sim, aprender a aprender, sempre a imprevisibilidade, o contraditório, que são as nossas fraquezas, elas se tornaram as nossas potencialidades hoje, né? Então esse é um ponto fundamental. Outra questão também é que a gente se esquece é que a inteligência humana ela não se resume à mente, mas também ao corpo, aos afetos, né? Quem vai trabalhar muito isso é o Merleau-Ponty. Ele vai trabalhar com a ideia de que o corpo é inteligente. Então, por exemplo, uma pessoa que dance, né? Ela não pensa para dançar, ela dança enquanto pensa. Então, esses elementos vão mostrando que, além de uma inteligência corpórea e além das contradições que nós enfrentamos diariamente, os problemas existenciais, não significa que a nossa mente seja mais inteligente, mas é que ela lida com outras questões, né? Enquanto que a inteligência artificial, sim, ela consegue processar mais dados. A gente tem um exemplo de um robô super desenvolvido, que é a Sofia, né? Enfim, tem até a cidadania na Arábia Saudita, tem mais direitos que mulheres dentro desse país, curiosamente, mas ainda assim é uma mente, né? Ou seja, é só a cabeça que está montada, né? A gente não vê ela dançando, ela se irritando ou dando um tapa em alguém, por exemplo, né? Não que isso seja necessariamente sinônimo de inteligência, mas o ser humano, vai dizer o Edgar Morin, antropólogo, ele é Homo sapiens demens, né? Ou seja, tem um lado da sabedoria e um lado da demência, que não é uma doença no caso, né? Como ele define, né? Mas o demens significa o lado da desmedida, muitas vezes da irracionalidade, que envolve a embriaguez, as festas, até mesmo esse lado mais lúdico do ser humano, né? Então, ainda assim, nós temos algumas vantagens.
exatamente pelas nossas desvantagens, né? Ou seja, pelas nossas fraquezas. Mas aí você acha que é uma limitação técnica insuperável ou é uma questão de tempo? Porque se a gente partir do princípio que a inteligência artificial, com métodos de machine learning, por exemplo, simulam através do que vê, né? Ou seja, se vê algo que a gente está fazendo, ele consegue aprender, entender se aquilo faz sentido ou não. Essas questões de coreografia ou de questões corpóreas, enfim, acabam ficando viáveis, porque o inédito vai perdendo um pouco ali a essência, né? Vai capturando conhecimento e vai executando, né? Você acha que, de certa forma, como a minha pergunta inicial, se é uma limitação técnica que jamais vai ser superada, ou você acha que a gente vai chegar numa linha do tempo em que, de certa forma, até essas nossas fraquezas conseguem ser replicadas? Pode ser que sim, né? Tanto é que o grande objetivo da quarta revolução industrial é a integração entre corpo e máquina, né? Esse é um ponto essencial desse debate. E a gente vê em coisas simples, por exemplo, mulheres devem saber, claro, disso melhor que nós homens, mas existem chips que são colocados no braço, né, que ajudam a regular a menstruação ou simplesmente não menstrua. Então, eu tive uma aluna uns anos atrás que falou: professor, eu tenho esse chip. Eu falei: parabéns, você é a minha primeira aluna ciborgue, né? Eu nunca tinha tido uma aluna ciborgue. E tem outras questões, né? O Elon Musk, né, dono da Tesla, o sonho dele é conseguir transferir a nossa subjetividade para os computadores. Pode ser que sim, né? No futuro próximo a gente tem um pendrive que coloca na máquina e pode ser que isso aconteça. Mas nos Estados Unidos e na União Europeia já há uma série de planos de saúde que desenvolveram chips menores que um grão de areia que se coloca na corrente sanguínea e que dão diagnósticos prévios, né, de doenças, etc. Mas a mesma coisa com as próteses, né? Não sei se vocês lembram no ano de 2014, quando teve Copa do Mundo aqui no Brasil, não é nem o 7-1 que é para a gente se lembrar. Mas no jogo de estreia da Copa, um neurocientista brasileiro chamado Nicoleles, ele tinha prometido desenvolver um exoesqueleto. Mas aquele exoesqueleto, ainda assim, ele estava mais perto da terceira do que da quarta revolução industrial. Acho que teve até uma apresentação desse exoesqueleto no início da Copa. Sim, sim. Um menino tetraplégico deu o chute inicial, mas se esperava, com todo o respeito lógico ao menino, que ele saísse correndo, chutasse a bola, fizesse um gol de bicicleta, coisa que não aconteceu. Mas por que isso não aconteceu? Porque aquela tecnologia até então desenvolvida, ela estava ligada à terceira revolução industrial, em que as máquinas elas são programadas a obedecer, e ponto final. Agora, hoje a gente já tem próteses que sentem calor e frio, têm sensibilidade. Esse é o grande ponto, né? Ligado a eletrodos, etc. Já cegos que conseguem enxergar alguma coisa. Lógico que isso vai evoluindo com o passar do tempo. Assim como os nossos primeiros computadores dentro de casa eram movidos pelo sistema DOS, que eu acho que a maioria nem deve saber o que é isso. E depois foram surgindo os computadores da Apple, da Microsoft, os sistemas operacionais. Então, é óbvio que vai havendo, né, um progresso. Cedo ou tarde pode ser sim, né, que esses corpos ciborgues se desenvolvam muito mais. E, aliás, isso era um motivo de piada nas ciências humanas na década de 80. Existia um movimento feminista chamado Movimento Ciborgue, aliás, que elaborou um manifesto chamado Manifesto Ciborgue na década de 80, que foi motivo de piada, né? Porque essas feministas diziam o seguinte, que o futuro das tecnologias seria exatamente a integração entre corpo e máquina. Aí todo mundo dizia que isso era ficção científica, que isso era ilusão, coisa de filme, né? De nerd, qualquer coisa do tipo. E hoje esses remanescentes desse grupo estão rindo à toa, né? Porque de fato a gente está chegando nesse ponto, né? Primeiro, essa integração do físico com a tecnologia. E provavelmente a gente chegue nesse ponto do mental com o tecnológico também. E já temos, de alguma forma, com Big Data, inteligência artificial, de alguma forma, né? Hoje é muito mais tranquilo para uma empresa mais ou menos razoável, né, de marketing, publicidade, fazer a publicidade exata para quem precisa ser feito, né? Por exemplo, quando você assistia um jogo de futebol, enfim, até recentemente, era um tiro no escuro para as agências de publicidade. Porque, de repente, você fazia uma propaganda de cerveja e você nem sabia se o telespectador tomava ou não cerveja. Agora, com o tipo de publicidade que a gente tem hoje, captura os nossos dados. Às vezes, esses dados, eles vêm simplesmente conosco falando próximos dos celulares ou daquilo que a gente digita no Google, qualquer rede. O tiro é certeiro da propaganda, né? Então, ele sabe exatamente que gosto você tem, onde você está passando. Esses celulares que estão permanentemente conectados, eles estão gerando Big Data permanentemente, né? Que é uma discussão que o pessoal de esquerda tem hoje, que isso seria uma mais-valia de segundo grau, um novo tipo de exploração.
Tem um francês chamado Butang que vai por esse caminho, né? Ele vai dizer que nós estamos produzindo riqueza e não estamos sendo remunerados por isso, né? Permanentemente. Mesmo você roncando do lado do seu celular, você está produzindo dados. E aí é outro problema que entra na discussão sobre o cálculo do PIB hoje, né? Talvez os PIBs estejam crescendo muito mais do que se imagina, porque não existem ferramentas suficientes, ou pelo menos capazes de calcular quanto dos nossos hábitos e costumes estão gerando dados suficientes para gerar propagandas e que depois resultarão em consumo, né? Então vejam o problema que a gente tem hoje. Nessa nova era tecnológica, ela gera um novo problema, que é tentar identificar como que se calcula de fato a riqueza de um país, né? Não só pelos bitcoins que a gente tem hoje, né? Mas essa conversa nossa aqui deve estar gerando mais dados aqui no meu celular. Isso pode aparecer, de repente, propagandas de celulares, de computadores, de inteligência artificial, sei lá, compra um pacote de dados, etc. Então, a questão é que, certamente, considerando apenas a área da alta tecnologia, isso está gerando novos empregos, novas profissões, novas formas de riqueza. E nós ainda, tanto os economistas, sociólogos, a gente não sabe calcular quanto disso gera riqueza, né? Tanto é que é um desafio, né? Como que a gente calcula, por exemplo, esse tempo que de repente você está assistindo uma série, está mexendo no celular, quanto isso inclusive agrega de conhecimento na sua formação? Quanto disso vai potencializar a sua ação dentro de uma organização, ou na geração de um novo serviço, uma nova demanda para a sociedade? Olha quanta coisa está acontecendo e a gente não está percebendo direito. Então isso, certamente, o dia que alguém conseguir colocar no papel e criar uma fórmula para entender isso, matemática, isso mereceria um prêmio Nobel de Economia, né? Aliás, é um desafio que o Butang mais ou menos direciona nas suas obras. Mas talvez ninguém queira responder isso, né? Exatamente por conflitos de interesse com as indústrias, com os big players de tecnologia. Eu acho que mas é uma discussão muito boa. Mas aí, aproveitando para abrir um subtópico nisso que você falou, desse valor dos dados que a gente acaba ajudando a indústria a ter, dos nossos comportamentos, dos eventos que acontecem no nosso dia a dia, falando de privacidade, né? Qual que é a sua visão em relação a isso? Mesmo a gente vê tanta legislação nova surgindo, né? Algumas não tão novas assim, a gente vê o pioneirismo na Europa, mas é inevitável que esses players tenham esses dados, tenham o nosso comportamento, saibam aonde nos encontrar, a hora que é a melhor e por aí vai. Qual que é a sua visão de tudo isso? Bom, o Bauman, em diferentes obras, ainda mais numa obra chamada Vida para o Consumo, ele mais ou menos estabelece o seguinte paradoxo, né? Nunca fomos tão individualistas e nunca perdemos tanto a individualidade. O que significa isso, né? Somos individualistas porque expomos a nossa privacidade a desconhecidos, né? Nas redes sociais, Instagram, etc. De repente, você está zapeando, tem alguém tirando foto com a avó, às vezes gente pelada, enfim. E antes dessa era das redes sociais, o momento de compartilhamento da sua privacidade eram com pessoas realmente íntimas, né? Eu lembro disso porque eu vivi a década de 80 e 90. Então, de repente, chegavam os familiares numa festa de final de ano, no aniversário de alguém, você abriu o álbum de fotos e ficava mostrando ali, olha, no ano passado a gente foi para lá, não sei o que coisa. Mas hoje se transformou numa exigência você expor a sua imagem permanentemente, né? Tanto é que se alguém deixar de postar alguma coisa durante algum tempo, certamente vão perguntar se está passando mal, está deprimido, o que está acontecendo que você não está postando nada. Então, a questão é que o Bauman vai chamar isso de extimidade, né? Que é o processo, né, de publicização da privacidade, da intimidade. Então, não é mais intimidade, é uma extimidade de exteriorização, né? Bom, se não é de uma forma voluntária que as pessoas fazem isso, né, expondo a sua privacidade, pode ser de uma forma involuntária. Muitas vezes, quando a gente baixa um aplicativo, entra num site, tem os termos de uso. E nesses termos, que ninguém lê no final das contas, né, está escrito ali que você cede esses dados privados para a empresa. Muitas vezes as empresas dizem que não vão divulgar, mas trabalharão com isso de alguma forma. Bom, o resultado dessa história é que, involuntariamente, a nossa privacidade está sendo literalmente confiscada, né, diariamente. E tem um detalhe dessa história toda, porque a maior invenção da burguesia, querendo ou não, é a invenção da privacidade, dos direitos individuais. A gente pode pegar como exemplo o Palácio de Versalhes, na França, né? É um palácio que não tem corredor. Tem salões, um salão que leva o outro, uma sala que leva a outra, porque a arquitetura da época não levava em consideração a concepção de indivíduo, nem de privacidade. Tanto é que o Luís XIV,
ele inaugura o que hoje a gente chamaria de Big Brother, né? A vida dele era absolutamente vigiada. Quando ele acordava de manhã, a nobreza estava em torno da cama dele, às noites os banquetes, e tudo que ele usava e falava era anotado, virava um modismo, enfim. Mas aí o que aconteceu? Com as revoluções burguesas e a invenção do indivíduo e da privacidade, o direito a você ter uma liberdade de expressão, o direito de você... isso vem desde o Locke, né, de você não ter a privacidade violada pelo Estado, isso vai ter um impacto sobre a arquitetura também, né? Então, consequentemente, as casas burguesas são construídas com corredores, com quartos separados uns dos outros, e hoje qualquer pessoa reivindica o direito de ter a chave do próprio quarto, né, e falar, não, aqui ninguém entra. Bom, então, de fato, a privacidade foi uma grande invenção burguesa. No entanto, o que foi acontecendo, né? Esse direito tão essencial, ele está se despedaçando por conta da inteligência artificial, do Big Data, e o que era um ato privativo, né, se tornou cada vez mais um ato público, seja lá para o que for. Então esse processo ele vai fazendo com que voluntariamente as pessoas postem foto de tudo, né? Então é muito fácil um ladrão ou um golpista saber onde você está, onde estuda seu filho, qual o nome de não sei quem, tudo está na internet ou pelo menos nas redes sociais, ou involuntariamente os indivíduos cederam esses dados para as empresas, para os governos. Se não fosse por isso, o Trump não teria sido eleito, talvez nem mesmo o Bolsonaro, né, por conta de vendas, né, de dados pessoais. Mas o resultado dessa história é que nunca fomos tão individualistas, porque nunca expomos tanto a nossa imagem a desconhecidos, né, o nosso eu, o nosso ego, as nossas selfies, né, no duplo sentido que isso carrega, mas ao mesmo tempo nunca perdemos tanto a individualidade, ou seja, o direito à privacidade. Então hoje vivemos numa sociedade que é absolutamente vigiada, né? E era uma coisa que, por exemplo, um filósofo como Michel Foucault já deduzia que ia acontecer, né? A sociedade do controle, né? E esses controles geram um panóptico, né? O panóptico originalmente ele surgiu com um projeto de cadeia, né? Pelo Bentham no século XVII para o XVIII, porque na França, ele era inglês, né? Mas na França ocorriam várias enfim, revoltas, os presos e tudo mais. E aí o governo francês fez um processo de licitação para reformar os presídios, porque a situação era insustentável. E aí o Jeremy Bentham criou o projeto do panóptico, né, que era uma prisão circular, no centro uma torre onde ficariam os carcereiros, os policiais, e a ideia era fazer com que os presos tivessem sempre a sensação de que estavam sendo vigiados, ainda que não houvesse ninguém na torre. A ideia dessa vigilância gerava uma espécie de adestramento, então um autocontrole. Automaticamente você se regulava, não fazia qualquer tipo de revolta, etc. O problema não está no presídio, o problema é o final do texto do Bentham, desse projeto, porque ele termina o projeto dizendo o seguinte: bom, este meu brilhante projeto poderia ser usado em escolas, no trabalho, né? Então, quando você vê as divisórias de vidro ou de acrílico numa empresa, não é para que entre mais iluminação e as pessoas trabalhem melhor, não é uma questão apenas arquitetônica. Mas se você se levanta para ir ao banheiro, todo mundo sabe que você está indo ao banheiro. Automaticamente você se autorregula, né? Sabe que não vai demorar. Mas isso também acontece nas redes sociais. Você fica invisível, né? Tinha aqueles chats, né? Aqueles aplicativos, né, da Microsoft de comunicação uns anos atrás. Aí você cancela, inclui, deixam te ver se você está online ou não está. Vigia a vida do outro, se é casado, se é separado, se está namorando, se tem emprego. Então vejam que nós criamos uma sociedade do controle espontânea, né? As pessoas se vigiam também, não só umas com as outras, mas também empresas com Big Data, etc. Eu tenho uma dúvida sobre isso. Na verdade, eu sempre refleti muito sobre esse assunto, se o gatilho de tudo isso acontecer é uma natureza vaidosa humana, ou se de fato agora a gente tem um meio de tecnologia capaz de compartilhar, e a gente sempre teve essa vontade. Na sua visão, tem mais a ver com a natureza humana, ou tem mais a ver realmente com esse ecossistema que nos atraiu e que nos viciou nesse jogo de certa forma, gostar de sermos vigiados, de compartilhar a nossa vida? Na verdade, o que há, e o Bauman vai falar bastante disso, é um sentimento de pertença, de pertencimento. Então, por exemplo, o que te fez usar o WhatsApp, o Instagram, foi exatamente o fato de todo mundo estar usando, né? Esse é o ponto, né? Então, para você se sociabilizar, não só virtualmente, mas na vida, né? Às vezes a gente via isso com aqueles rolezinhos que existiam uns anos atrás, ainda deve ter,
Então, para você participar do rolezinho, você não poderia ir que nem eu aqui, senão eu ia ser expulso e levar um chute na bunda. Mas você tinha que comprar aquelas roupas meio listradas, a corrente de ouro, etc. Então, isso vai criando pertencimento. Só que a rede social potencializa isso porque ela não visa apenas mostrar a vida privada dos indivíduos, mas atrás disso há um cenário muito forte mercadológico, né? Então, influencers, né? Eles não expõem a sua imagem a troco de nada. Eles estão mostrando uma roupa, um sapato, seja lá o que for. Então, isso implica, né, num processo em que as pessoas se identificam com esse influencer, querem ser como esse influencer, querem se identificar como ele, e, consequentemente, para ter essa sensação de pertencimento, vão atrás do consumo. E essa é uma coisa que o Bauman também trabalha, né? Aquela ideia do Descartes, penso, logo existo, hoje foi substituída por um consumo, logo existo. Então, a sua identidade está muito atrelada ao consumo. Uns anos atrás, tinha uns vídeos na internet de uma moda outfit. Não sei se você lembra disso, um gordinho e tudo mais. Lembra disso? Famoso. Pois é, então o desafio, quem quiser ver aquele vídeo depois não sei se dá para deixar um link, de repente. O desafio é o seguinte, tente enxergar a subjetividade daquelas pessoas. O que elas são? Elas são o que consomem. E o problema da época que a gente está vivendo, que a gente vive ainda num processo toyotista, em que as mercadorias são rapidamente descartáveis. E se a gente se identifica com a mercadoria, com a roupa, etc., eu sou aquilo que eu visto, aquilo que eu compro, e considerando que a gente vive nessa sociedade do descarte, o que acontece? A identidade dos indivíduos está em permanente transformação. Isso é um prato cheio para os psicólogos, né? Quanto mais você muda de identidade, mais crises existenciais, mais depressões. Então isso justifica por que as pessoas estão tão tristes hoje. Até o boom desse mercado de psicólogos, né? Só a pandemia, não foi só a pandemia. E porque a internet mostra a felicidade plena, né? Você vai no mercado, é lugar de gente feliz, vai numa lanchonete, tem que amar tudo aquilo, vai beber um refrigerante, está bebendo a felicidade, vê uma propaganda de celular, tem uns bichinhos azuis dançando ali a troco de nada, né? Enfim, eu não vou citar aqui as marcas, mas acho que todo mundo sabe do que eu estou falando. Então, o que se mostra na rede social é o que o Lipovetsky, num livro chamado A Estetização do Mundo, ele vai chamar de uma sociedade do desempenho. Basta entrar no LinkedIn, que é uma chatice ali, né? Todo mundo tem sucesso ali. Então, o cara conseguiu o certificado de não sei que curso, foi promovido na empresa. E as redes sociais, por outro lado, levam isso também, né? 5 dicas para ficar magro, 5 dicas para ter sucesso. Então, a gente vive essa sociedade da performance, né? E aí o que acontece? Atalho, eu diria do atalho, né? Não só da performance. Sim. E isso vai criando a necessidade desse pertencimento. E isso cria um prato cheio ao mesmo tempo para as empresas, né? Saberem como as pessoas se comportam, ter o controle sobre o comportamento dos indivíduos. Então é uma via dupla, né, nesse caso, né? Lógico que há um interesse dos indivíduos terem esse sentimento de pertencimento. Não sei se faz parte de uma natureza humana, mas o Sartre diria de uma condição humana, né, de algo criado, né, com uma base econômica, um cenário em que as pessoas se influenciam umas às outras também, querem pertencer a um grupo. E também isso traz, também como pano de fundo, né, pelas empresas ou governos, possibilidades de controle sobre esses indivíduos. Sim. Então, não sejam ingênuos, por exemplo, achar que o TikTok é só uma rede legal que está todo mundo fazendo piada, fazendo dancinhas, esse tipo de coisa. Mas existe algo por trás disso, né? Inclusive do governo chinês ter algum controle, né, sobre o comportamento humano. Assim como os americanos também têm, usando outras redes, né? Eu tinha citado antes de começar o programa aqui, o Snowden, né, que ele era um ex-agente da CIA, que certamente se fosse para os Estados Unidos seria preso e receberia uma prisão perpétua por traição à pátria, porque ele foi um dos primeiros a denunciar o fato de que a CIA tem tecnologias suficientes para acessar o meu celular agora, ou abrir a sua câmera nesse tablet, e isso, lógico, despedaça a privacidade. Esse é o grande ponto que a gente está vivendo hoje. E a gente tem que considerar que na Declaração dos Direitos Humanos da ONU de 48, o direito à individualidade, né, à privacidade, diz respeito também à dignidade humana, né? Então tudo isso está sendo burlado e é um problema ético que a gente está se defrontando hoje. E quando você fala em individualidade, me vem muito na cabeça o termo essência, né? A autenticidade de cada humano, enfim. De fato, o diferencial único ali que cada humano tem. Quanto você acha que, de certa forma, isso também tem sido impactado? Porque a partir do momento que a gente quer pertencer a estereótipos, a grupos, a gente às vezes está indo até contra um pouco da nossa essência, simplesmente pelo fato de melhor eu ir com todo mundo.
Como que você vê isso? Você acha que realmente, olhando as gerações anteriores, a gente teve um impacto gigantesco da perda da essência humana ou não? Bom, eu diria que essa essência está sempre em transformação, né? E ela varia conforme as condições materiais, ou seja, como a economia está organizada, o trabalho ou hoje mesmo o consumo, né? Então, não há uma essência única, né, humana. Existe uma diversidade dessas essências que podem ser do ponto de vista religioso, político, econômico, enfim. Mas ela é modelada pelas condições materiais de cada época, né? Isso é uma questão que vem do Marx, aliás, né? O Marx filósofo, propriamente dito. Não precisa ser socialista, comunista para concordar com isso. A não ser que você acredite que Deus define a sua essência, ou existe uma natureza prévia, né, que estabelece quem é rico, quem é pobre. Mas me parece que o mais interessante é enxergar que a nossa subjetividade ela é sempre moldada de acordo com as condições econômicas. E economia não é só capitalismo, etc. É como a gente manipula a natureza, os instrumentos que nós criamos para sobreviver e como o trabalho está organizado, né? Veja um caso do Bauman. O Bauman nunca foi um autor que defendeu o socialismo. No entanto, ele concorda com Marx com a tese de que, para você entender o comportamento humano, você tem que entender como a economia está organizada primeiro, né? Mesmo eu tenho colegas liberais que concordam com isso com Marx. Então, essa é uma questão básica, assim, né? A gente conseguir enxergar o comportamento humano a partir da materialidade. Bom, mas o que acontece? O que a gente vive hoje é um processo toyotista econômico em que tanto as mercadorias quanto as tecnologias elas são substituídas rapidamente. Então isso leva a crises geracionais muito mais intensas do que em outras gerações, porque as mudanças tecnológicas, não que elas não fossem velozes, mas elas se dão num ritmo ainda assim mais lento do que se comparadas com as nossas hoje. Por exemplo, o Bauman tem um livro muito interessante que chama Amor Líquido. E essa obra serve para comparar como era mais ou menos os amores dos nossos avós e os amores hoje. E vejam o impacto disso, né? Já que a gente estava falando de uma certa essência, né? O mundo que foi dado aos nossos avós era um mundo fordista. Então, geralmente, você tinha um tipo de trabalho que a gente verifica, por exemplo, naquele filme Tempos Modernos do Chaplin. Você ficava o dia inteiro na especialização, fazendo o mesmo movimento, no tec, e não saía disso. Você entrava no mercado de trabalho com 16, 18 anos de idade, ficava 30 anos fazendo a mesma coisa, às vezes subia no plano de carreira. Geralmente você tinha o mesmo emprego a vida inteira, 2, 3, exagerando muito. Com isso você comprava a casa, você educava os filhos, às vezes comprava a casa na praia, o carro, etc. E as mercadorias eram feitas para serem bens duráveis, né? O Ford, até acho que mais ou menos em 1917, 16, alguma coisa assim, ele fazia carros com o nome do ano, né? Era Ford 1904, 1905. Então a ideia era que os bens eram duráveis, né? As mercadorias eram duráveis, assim como também os empregos. Você tinha uma modernidade que o Bauman vai chamar de sólida. E como as bases materiais influenciam a subjetividade das pessoas, as demais instituições sociais também eram sólidas. Os casamentos eram para durar para sempre. A sua avó deve morar na mesma rua há décadas e ter os mesmos amigos. E muitos desses amigos foram feitos naquela empresa onde eles trabalhavam, porque trabalharam anos a fio, etc. O mundo que nos é dado hoje é totalmente diferente. Primeiro, os empregos são todos flexíveis, né? Dificilmente você vai ver hoje um jovem dizendo eu quero ter um plano de carreira para ficar 30 anos na mesma empresa. Ele vai achar que isso é loucura. Por isso, tantos conflitos geracionais, né? E dificilmente você vai ver também uma mercadoria, por mais tecnológica que seja, durar muito tempo. Então, você comprou o carro, daqui 2, 3 anos já está obsoleto. Às vezes você vê a geladeira da sua avó, que tem 30 anos, aí você comprou uma nova da marca pós-moderna, brilha no escuro, avisa pelo celular que está faltando leite, e ela quebra depois de 3 anos. Como explicar esse processo? Aqui existe a obsolescência programada, né? Ou seja, é proposital, né? Os engenheiros, eles trabalham sabendo quanto tempo vai durar a máquina, exatamente para gerar mais consumo, etc. Então, vejam, os empregos são flexíveis, as mercadorias são descartáveis. Isso vai ter um impacto sobre a subjetividade. Resultado, voltemos ao amor líquido. Os jovens hoje, o que eles querem? Querem ir para as baladas, e eles se orgulham de dizer, eu peguei não sei quantas pessoas, enfim, mas se você comentar isso com a sua avó, ela vai achar que é um sacrilégio, que você foi para um prostíbulo, você está pecando e vai para o inferno, né? Então, os nossos avós se conheciam de que forma? De forma sólida.
Eu acho que eles mentiam, mas geralmente é aquela história, sobretudo avô e avó do interior. Como você conheceu o vovô, vovó? O que ela diz? O vovô passava todo dia na frente do portãozinho de casa, ficava me olhando pela janela, e depois de muito tempo ele tomou coragem para pedir autorização pro meu pai para conversar na frente do portãozinho de casa. Depois de não sei quantas eras glaciais, um colocou apenas a mão no outro, e a primeira relação sexual provavelmente depois do casamento. Hoje, se alguém fizer isso, é considerado maluco. Primeiro que vai chamar a polícia, tem um doido passando na minha casa todo dia. Segundo que vão achar que é lento e que não faz mais sentido. Então, em outras palavras, né, quando o indivíduo vai para as tais baladas e, como gosto de falar, pega não sei quantas pessoas, o que esse indivíduo está fazendo é uma reprodução desse sistema descartável que a gente tem, né, da obsolescência, da frustração que a gente tem sempre com esse consumo. Quando você conseguiu comprar um computador, já tem 10 gerações à frente, depois de você ter juntado dinheiro, né? Comprou aquele carro que tanto você queria, já está obsoleto. Então, a sensação que as pessoas têm hoje é muito mais da frustração, né? Do descarte. E esse é outro pano cheio, né? Pano para manga, melhor dizendo, né? Para os psicólogos. Mais frustrações, mais depressões. E é por isso que a nossa sociedade está sendo tão remediada hoje, né? O Vladimir Safatli, que foi meu professor na USP, ele lançou agora um livro com o Christian... como que é o sobrenome dele? Dunker, não sei. Que é exatamente para mostrar como o neoliberalismo, né, o toyotismo, eles geram frustrações, problemas de ordem psicológicos, né? Porque a gente não consegue acompanhar. Outro exemplo, né? Na década de 80, quando a gente teve o boom do toyotismo pelo mundo, os toyotistas prometiam para a gente que as previdências sociais mundo afora iriam reduzir os custos, porque as pessoas tinham problemas físicos no mercado, né? Então você entrava ali com 16, 18 anos para fazer aquele trabalho ao estilo Charlie Chaplin nos tempos modernos. Lógico que chegando aos 40 anos você tinha uma artrite, uma artrose, algum dano físico, e aí você tinha que se afastar do trabalho, ir atrás da previdência social, às vezes nunca mais voltava. E aí os toyotistas diziam o seguinte: agora que a gente vai entrar na era da automação, as máquinas vão fazer o trabalho pesado e Prometeu vai ser desacorrentado, né? Ou seja, Prometeu era aquele deus, aliás, aquela figura mítica, né? Que, enfim, não conseguiu cumprir uma série de provas, tem a caixa de Pandora, etc., mas o que importa é que ele foi acorrentado, né? E todas as manhãs vinha uma águia devorar o seu fígado. Para alguns etimólogos, fígado e fadiga têm a mesma etimologia, né? Ou seja, é o cansaço derivado do trabalho. A fadiga. E aí o que acontece, né? A águia devorando todas as manhãs o fígado de Prometeu, lembrando que o fígado é um órgão interno que se regenera com uma certa velocidade, era a metáfora de todos nós, todas as manhãs, 5:30 da manhã, toca o celular, o despertador para te acordar. Então o trabalho era visto como penoso, dolorido, cansativo. E aí os toyotistas inventaram a ideia, inclusive tem um livro de um autor chamado Langes, alguma coisa que chama Prometeu Desacorrentado, e o que nos prometiam era que a partir de agora os robôs, as máquinas vão fazer o trabalho pesado e o ser humano vai ter um trabalho prazeroso, criativo, inteligente, colaborativo, etc. Era o que nos prometiam. Passados 40 anos, aconteceu exatamente o inverso do que se prometia, né? Porque hoje os danos de saúde não são mais físicos, são psicológicos. O burnout, a gente tem pessoas deprimidas porque não conseguem cumprir as metas. E aí vem aquela questão inicial que você me fez, né? Porque os avanços tecnológicos, lógico, trazem 1000 avanços, 1000 progressos materiais para a humanidade e facilidades. Mas assim também traz novos problemas imprevisíveis. E é isso que o Bauman chama de ambivalência, né? A ambivalência é a ideia de que quanto mais a gente tampa um buraco, a gente vai abrindo outro e assim sucessivamente. Resolvemos um problema, surgem outros. Que é o caso, por exemplo, desses carros automáticos agora que não tem motorista, da Tesla e outras empresas. Excelente, vai reduzir a quantidade de acidentes por milhões de quilômetros. Ninguém aqui está para questionar isso. Isso é formidável para a história da humanidade. Mas e se acontecer algo que já aconteceu, né? Aconteceu na fase de testes, acho que da Tesla, e ano passado, nas Olimpíadas de Tóquio, um ônibus atropelou um cego, né? Que era um atleta paralímpico. E aí o que a gente faz? É um problema ético. Você vai criar um presídio para os automóveis? Não faz sentido. Você vai prender o dono que estava dormindo lá atrás do carro, vai prender o dono da Tesla. Então, cada avanço tecnológico produz novos gargalos e só a ciência, a tecnologia, a racionalidade vai conseguir resolver esse problema, sabendo que outros vão surgir, né? Tem um ex-assessor direto do Tony Blair, que foi primeiro-ministro da Inglaterra, ele chama Giddens, né? Ele escreveu um livro chamado As Consequências da Modernidade.
E nesse livro ele vai dizer que dentro da atual modernidade a gente tem sistemas de encaixes e desencaixes. Os encaixes são soluções racionais que resolvem 1000 problemas para a humanidade. E os desencaixes são esses gargalos que ninguém parou para pensar que poderiam vir a surgir. E ele vai dizer também, o Giddens, né, que isso cria um sistema perito. O que é o sistema perito? Um avanço ainda maior de cientistas, né, de especialistas que saibam resolver eventuais problemas da humanidade, mas com a certeza de que tampamos um buraco, vamos abrir outro, né? Então, o que o Bauman chama de ambivalência, o Giddens chama de encaixe e desencaixe. E entrando no tema paradoxo, que eu acho que é a ideia central aqui, a gente entender, de certa forma, quais são as novas questões, os novos desafios, com toda essa evolução que a gente tem vivido. Se fosse para você elencar ou enumerar os principais paradoxos que a gente vai viver num curto espaço de tempo com as novas tecnologias, quais seriam, na sua visão? Bom, a gente tem as crises da democracia, que eu acho que é o que a gente está vivendo mais claramente esse ano, né? Então, outro problema que a gente vê, por exemplo, né? Depois eu cito outros. Mas na década de 90, quando a internet deu seu boom e se popularizou, ainda era a internet de escada, não sei se você lembra dessa época, mas era muito chato mexer na internet, porque era pelo plug telefônico, então, às vezes para fazer um download eram dias, né? De uma música, alguma coisa do tipo, era ridículo. Mas boa parte de autores, né, filósofos que tinham um viés mais ligado ao mercado, ao neoliberalismo, ao toyotismo, anunciavam que a gente ia viver a aldeia global, né? Então diz o seguinte, olha, com acesso à internet as pessoas vão ficar mais inteligentes porque vão ter mais acesso ao conhecimento, vão se tornar mais tolerantes porque com a internet a gente vai conseguir se conectar com pessoas de outros lugares do mundo. A economia ia melhorar também porque novos mercados iam se abrir pelas conexões. Se dizia também que o desemprego ia diminuir. E aí, passados 30 anos mais ou menos desse período, não foi exatamente isso que aconteceu. Não que não tenha acontecido em algum grau, mas politicamente o que aconteceu, né? As pessoas, aliás, se dizia também na década de 90 que as democracias iriam se fortalecer, porque a internet ia ser uma nova praça pública, as pessoas iam se engajar, e de certa forma aconteceu. Eu falei isso agora há pouco, né? Movimento negro, indígena, feministas, etc. Mas, por outro lado, isso também abriu as portas do inferno. Então a gente viu o neonazismo surgindo com toda a força, a intolerância, o racismo, o negacionismo científico, inclusive, né? A gente viu isso durante a pandemia, né? Coisas que eram tão básicas ali. Enfim, eu não entendo nada de pandemia, mas eu tenho formação suficiente para saber quem eu tenho que escutar. Eu vou escutar o cientista ali, né? Eu não vou escutar o tiozinho da internet, né? Dizendo... tem chip chinês na vacina. De onde ele tirou isso, né? Então esses paradoxos vão surgindo, né? Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento e nunca menosprezamos tanto o conhecimento, né? Nunca tivemos tanta oportunidade de trazer à tona as vozes dos emudecidos sociais, né? O movimento negro, feminista, como citei aqui, mas nunca houve tanto preconceito, né? Deflagrado publicamente. Coisas que na década de 90 eram coisas superadas, do tipo, nunca mais vamos ter ditadura, nunca mais alguém vai ameaçar a democracia, onde já se viu isso. E chegamos nesses níveis aqui, né? Então as crises democráticas, elas foram impulsionadas por esses avanços tecnológicos, né? Muito em função de inteligência artificial, Big Data, né? Que eu acho que é outro assunto que a gente vai discutir já já. Bom, outros paradoxos, a gente já discutiu aqui a questão da privacidade, né? Nunca fomos tão individualistas, nunca perdemos tanto a individualidade. A gente tem também a questão do trabalho, que eu citei agora há pouco, né? Por exemplo, se prometeu desacorrentado, mas a gente tem motoristas de Uber que trabalham 12, 14 horas por dia, os entregadores de aplicativos também. Então, não é porque a gente tem tecnologias à torta e à direito que necessariamente as contradições vão diminuir. Muitas vezes elas aumentam. Outra questão também que ninguém parou para pensar até a década de 70, que foge um pouco do nosso escopo, mas até a década de 60 e 70 do século passado, praticamente ninguém em sã consciência diria que a industrialização geraria efeitos colaterais para o meio ambiente, né? Foram precisos, né, os movimentos como o WWF e o Greenpeace, que surgiram na década de 70, denunciar exatamente esse paradoxo, né? Então, e esses paradoxos, essa dialética do esclarecimento, vai dizer o Adorno, né? É o nome do livro dele. Esclarecimento é iluminismo, né? É a ilustração, que tem a ver com o progresso, com a racionalidade. E a dialética é a contradição, né? Então, os frankfurtianos foram um dos primeiros a perceberem isso, que os avanços técnicos, científicos industriais, lógico que eles trazem milhares de benefícios, mas nem por isso deixam de gerar novas contradições, né? Então, eu acho que hoje o que mais chama atenção são as crises da democracia, né?
pelo ano que a gente está vivendo, os momentos políticos também, a guerra na Ucrânia, por exemplo, tudo isso surgiu em redes sociais, né? E esses agentes políticos que dizem não serem políticos também, né? A gente viu o MBL aqui no Brasil e depois a ficha caiu para a população, né? Vocês viram outro dia, num outro podcast, né? O Monark com o Kim Kataguiri defendendo o partido nazista. A liberdade de expressão não é liberdade de expressão. Né? Porque antes da liberdade de expressão tem outro direito essencial, que é o direito à vida. Exato. E o nazismo tira esse direito. Tira esse direito, então não é liberdade de expressão. E quando nós somos ignorantes, nós não estamos agindo com liberdade de expressão, porque a ignorância é uma prisão. É uma prisão de expressão, jamais uma liberdade. E é isso que esses indivíduos acabam fazendo. E aí você vai vendo todo tipo de paradoxo. Né? O mesmo meio de comunicação, como a internet, que te permite ter acesso a artigos científicos, ou mesmo vídeos de pessoas especializadas que falam muito bem e que têm muito a contribuir na nossa formação cognitiva, mas a maioria das pessoas não procuram esses instrumentos. Né? Vai atrás, como eu falei para vocês, de um tiozinho de não sei onde, que às vezes paga, né, para ter mais acessos, tem robôs por trás deles, e que acabam disseminando notícias falsas. Né? Então, olha que baita paradoxo. Né? E aí que a gente vê a diferença entre informação e conhecimento. Informação é uma mensagem que entra para um ouvido e sai pelo outro. Por exemplo, quais as 5 principais notícias que alguém que esteja nos vendo agora, essa câmera aqui, né, se lembra, que viu no Facebook ou no Instagram? Não lembra. Então, informação é mais ou menos como o William Bonner narrando o Jornal Nacional. Ele não fede e não cheira, né? Então, ele não tem emotividade, não gera memória, uma experiência, né? Então, a informação, para os alemães, lembra o conceito de vivência, que tem a ver com esquecimento, tem a ver com a ideia de que tudo é descartável também. Agora, a noção de experiência gera memória, gera conhecimento. Você deve ter visto milhares de filmes que te impactaram e que nunca saíram da sua cabeça. Livros que você leu que continuam vivos, né, quando você enxerga alguma realidade. Isso é conhecimento. E o conhecimento está sempre se perpetuando, se transformando, porque quando eu incorporo um conhecimento e transfiro, eu deixo a minha assinatura, eu deixo a minha marca. Então não é que eu tenha decorado tudo isso que eu estou dizendo aqui para você. É porque esses conhecimentos que eu adquiri, eles me impactaram de tal forma que me conduziram à capacidade de narrá-los. E da minha forma. Outra pessoa que estivesse no meu lugar narraria de outra forma também, e provavelmente melhor. Mas a informação não. A informação, ela se dilui, ela evapora. Então, é por isso que também existe dentro dessa discussão do nome, né, que a gente dá essa época que a gente está vivendo, alguns chamam de pós-modernidade, geralmente os mais otimistas, não que seja uma regra, por favor. O Bauman evita usar esse termo, prefere modernidade líquida devido a essas contradições todas e paradoxos, mas há outros 2 nomes também. Né? Alguns autores vão chamar de era da informação, de forma provocativa, é só informação, mas não é conhecimento. Alguns otimistas vão chamar de era do conhecimento também. Mas o paradoxo central é esse. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento e nunca fomos tão mal informados. Né? Eu gosto muito de apelar para a antiguidade, principalmente dos pensamentos dos gregos em relação a isso, né? Que, curiosamente, o pensamento deles está muito modernizado olhando esse prisma, que é quando você tem uma informação, né, para você manter a saúde mental, ou você transcende ou você relativiza, né? E isso que você falou é exatamente isso, né? Quando você vai transformar em um conhecimento, você está transcendendo, deixando a sua marca, adaptando para compartilhar isso de uma maneira única e da forma que você está fazendo aqui hoje. E se for algo que não for tão valioso, enfim, que cria algum esquecimento, ou que cria alguma emoção negativa, de certa forma, você relativiza, né? Então, isso tem muito a ver com tudo que a gente está falando, né? De como é que a gente consegue manter a saúde mental conforme todo esse boom de informações que deveriam se tornar conhecimento, mas às vezes são informações vazias, enfim, que mais impactam negativamente do que positivamente. E aí, para a gente encerrar, né, aqui, a gente problematizou, trouxe diversos paradoxos, mas eu queria falar agora um pouco de solução, né? Dado que somos pessoas que estudam bastante sobre esse assunto, em relação à postura de um ser humano em relação a tudo isso, em relação à inteligência artificial, ao uso de Big Data, enfim, qual que você acha que é a melhor postura que um ser humano consegue ter hoje em relação a tudo isso? Bom, aí eu remontaria a alegoria da caverna do Platão, né? Que é o verbo to be da filosofia, né? É o passo inicial, né? Quem se desacorrenta da caverna? É o filósofo. Por que ele se desacorrenta? Porque ele estranha, ele tem um senso crítico. Ele não se deixa levar pelas imagens que vê diante da sua frente, né? Quem não conhece a alegoria da caverna, ela vai tratar de uma situação em que pessoas viveram a vida inteira dentro de uma caverna,
presas, acorrentadas pelo quê? Pelo senso comum, pelas verdades vindas, né, de terceiros, jamais pela falta de visão. Pela né? falta de visão. Eles se deixavam levar, né? Por mitos, aliás, né? O presidente é chamado de mito, curiosamente. Então, para a filosofia, mito é uma ideia falsa, mentirosa, né? É bom que se diga isso. Então, mitos, e os sofistas também, que eram eloquentes, falavam muito bem, tais como as fake news hoje. Então, foram 2.500 anos de filosofia para a gente voltar para o mesmo muito problema. Muito curioso, né? O Platão exatamente combatia a fake news, né, dos sofistas. Tanto é que o conceito de pós-verdade, que saiu em 2016 no dicionário Oxford de Filosofia, vai dizer exatamente a mesma coisa. O que é pós-verdade? É quando os fatos objetivos, ou seja, consensos científicos, históricos, políticos, são menos influentes na opinião pública do que emoções, né? Olha só, emoções, que era exatamente isso que o Platão criticava. A gente não pode ser deixado levar pelas paixões, pelas emoções, mas sim sempre pela razão. E então pelas emoções e exatamente por distorções da realidade. A pós-verdade é um negacionismo. Mas aí, voltando à alegoria da caverna, o que acontece, né? Como que a gente pode fugir de certos paradoxos, ou pelo menos ter consciência dos paradoxos que existem, que eu acho que pelo menos é isso que a gente tem que ter. Já é o primeiro passo, né? Já é o primeiro passo. Mas é nutrindo da filosofia, né? Do senso crítico. Então, quem sai da caverna, no final das contas, é o filósofo. Então, ele vai perceber que atrás dele existe uma fogueira com pessoas manipulando objetos que davam origem a sombras projetadas na caverna e os prisioneiros achando que a aparência era a realidade. Nada diferente das redes sociais hoje, quando as pessoas ficam cultuando influencers, etc. Né? Acho que pelo menos esses programas de Big Brother servem para alguma coisa, né? Porque as pessoas se decepcionam com os influencers, né? Então, na internet, só olhando a imagem, parece uma pessoa fantástica, incrível. Olha a roupa que ela usa, olha como ela se veste, olha como aparentemente ela pensa. Aí você vê a realidade no icru, uma pessoa sem graça como qualquer outra, né? Enfim. Mas aí o que acontece? O filósofo ele se acorrenta e começa a perceber que tudo era uma farsa, que ele estava sendo manipulado. Ele sai da caverna, encontra a verdade, e quando ele decide voltar para a caverna, esse filósofo, ninguém acredita nele. Então ele é desmerecido, ele é zombado até ser espancado e morto, né? Que é uma metáfora do que aconteceu com Sócrates. Então, eu diria que a gente também tem que tomar esse cuidado, né? Eu lembro que anos atrás, por conta de alguns eventos políticos aqui no Brasil, em que eu tive a oportunidade de discordar da maioria, né? Que era guiada por notícias falsas, sensacionalismos televisivos, etc., eu dizia, olha, um processo contra um tal presidente talvez seja uma farsa ali, porque tem alguns elementos que não deveriam ter ocorrido. Por exemplo, você precisa de provas cabais, etc. Eu não vou entrar aqui no mérito, não quero gerar essa polêmica, mas a questão é que eu era ameaçado de morte ali, né? Como assim, seu petista? Eu nem sou petista, né, para início de conversa, mas eu tenho um bom senso, a gente tem que ser justo, né? Enfim, esse é o ponto. Bom, resultado da história toda. Primeiro, para a gente ter essa percepção, é fundamental ter um pensamento crítico, né? É isso que os gregos chamavam de skepsis, né? De onde vem a palavra especulação. Especular é conduzir o pensamento até as últimas consequências. A reflexão é o senso crítico máximo. Então, sempre que está todo mundo apoiando alguma causa, estranhe, né? Depende da causa também, né? Se for uma causa ambiental, não é por aí. Mas eu estou dizendo mais essas questões, apoiando um mito, por exemplo, né? Isso acho que dá para entender o duplo sentido. Ou então, de repente, está todo mundo consumindo alguma coisa, etc. Vamos refletir, né? Por que está todo mundo fazendo isso? Né? Então, vamos refletir também qual que é o objetivo, né? De repente, estarmos presos numa caverna olhando as sombras, né? Olhando alguém no YouTube, uma notícia que é muito disseminada e parece duvidosa, por exemplo. A gente viu isso na eleição de 2018. Né? A mamadeira de piroca que era disseminada pelos bolsonaristas. Né? O kit gay do então futuro presidente Haddad. Então, lógico que isso é estranho, né? Então, a gente tem que sempre ver se vários meios de comunicação sérios estão divulgando a mesma notícia, tem que comparar diferentes fontes, acho que isso é importante, você não só se basear no jornal de direita ou de esquerda, mas ler de todos, né? Exatamente para que você tenha autonomia e senso crítico, né? Acho que essa é a parte básica que a gente tem que ter quando visa, né, formar um pensamento. E ter muito cuidado também com o histórico de quem fala, de onde você se informa, né? Enfim, era associado a quem, de onde esse sujeito veio, né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas que têm capacidades, né, de falar muito bem em público,
mas isso não significa que essa pessoa detenha um conteúdo verdadeiro. E esse era o problema dos sofistas, né? Que eram demagogos. E hoje a nossa demagogia são as falsas notícias, né? Que é um grande paradoxo da nossa época. Nunca tivemos tanto acesso à informação e nunca fomos tão mal informados, né? Legal. Em outras palavras, a gente entrou logo no início do podcast, onde a gente falou do discernimento humano, né? Da capacidade que só nós temos. Acho que é usar essa essência, essa natureza, que é o grande ativo de um ser humano, essa capacidade de discernimento e crítica, né? Então, queria agradecer, acho que você não podia ter terminado melhor esse podcast com essa sua resposta, que é muito atual e que muita gente acha que vai ser provocada. Queria agradecer a sua presença, deixar esse espaço agora para uma mensagem final do seu lado, e é isso. Bom, eu queria agradecer o convite, né? Já que é para essa câmera aqui, né? Mas já que a gente estava falando então desses paradoxos, né? Eu falo isso para os meus alunos, né? Sempre tem autonomia do pensamento. Para a gente ter esse pensamento autônomo, a gente precisa ler bastante. Precisa se informar muito, né? E não se basear na primeira impressão, enfim, na primeira coisa que a gente veja pela frente. Isso vale para o consumo, isso vale para a política, isso vale para a nossa vida pessoal também e profissional, né? Ou seja, fazer um exame crítico é essencial à vida, né? Sócrates dizia que uma vida que não é examinada não merece ser vivida. Muito bom. É isso, pessoal. Encerramos nosso primeiro episódio super especial do Filosofia Tech. Espero que tenham gostado. Espero que tenham saído pensativos ou, no fundo, vão refletir no dia a dia tudo que a gente comentou. Se foi isso, a gente atingiu o nosso objetivo. Então, até o próximo episódio. Valeu.